Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast Unifatel. Nesta noite tão abençoada, que a doce paz do Senhor Jesus esteja convosco. É um prazer recebê-lo mais uma vez. E nesta noite nós estamos com um tema extraordinário. Nós vamos tratar nesta noite sobre cosmovisão cristã. E mais uma vez nós contamos com a presença do ilustre professor Givanildo Tavares. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Josimar. Sempre um prazer estarmos juntos, compartilhando de momentos tão especiais, onde somos abençoados, né? Pela bênção do Senhor, do conhecimento do Senhor. É sempre bom poder compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito bom. Essa noite promete muito. Cosmovisão cristã. E eu quero já te fazer um pedido. Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações de vários trabalhos que são postados. O professor Givanildo tem nos agraciado muito com suas postagens, tá bom? E você vai ser mais muito abençoado. O podcast desta noite vai falar sobre cosmovisão cristã. É muito comum vermos as pessoas falarem a respeito de cosmovisão, né? Essa palavra significa visão do mundo. Mas será que existe algo mais? Você quer saber? Então continue conosco, porque o professor Givanildo vai tirar algumas dúvidas e fazer algumas explicações. Tá bom, professor? Sim, vamos lá. Vamos lá. Professor Givanildo Tavares, além desse conceito, né, de visão do mundo, existe algo mais nesta palavra cosmovisão? Onde surgiu essa ideia? Josimar, é interessante tratarmos desse tema. De fato, essa é uma palavra que já é bastante comum nas literaturas, nos meios de comunicação, e alguém dizer isso depende da cosmovisão. E o que seria cosmovisão? Como você já bem adiantou, significa visão do mundo, né? Vindo do grego cosmos, mundo, e visão de mundo. Essa palavra ela surge no alemão, não é no grego. No alemão. Embora para nós ela venha do grego, mas ela surgiu no alemão com Immanuel Kant, o filósofo idealista alemão, em 1979, eu acho que foi por aí. Ele escreveu uma obra e pela primeira vez ele colocou lá a palavra Weltanschauung, né? Weltans, mundo, e Schauung, visão, a visão do mundo. Visão do mundo. E ele defende lá que a única maneira de você ter uma visão mais profunda de mundo depende da razão. Tudo ele vai para a razão. Ele escreveu a obra Crítica da Razão Pura, mas não foi nessa obra que ele utilizou o termo Weltanschauung, foi em outra obra. E nessa obra ele defende essa ideia de cosmovisão partindo da própria razão. O uso da razão te faz perceber. Porém, essa palavra ela foi adotada de imediato por outro filósofo, o Friedrich Schelling, também associou essa palavra e já foi ampliando o conceito dela. E logo mais ela entra no universo cristão, né? Um filósofo cristão e protestante, Wilhelm Dilthey, foi quem desenvolveu o conceito de sentido em alemão. Hoje se fala muito a busca pelo sentido disso, Sim. sentido daquilo, né? Sim. E dentro de uma perspectiva fenomenológica, que ele contribuiu muito para a psicologia, para a filosofia, para a história, diversas ciências. Pensamento de Dilthey, com as ciências do espírito que ele trabalhou. Porém, a partir de Dilthey, essa palavra ela se expande, o conceito de cosmovisão. Por quê? Que se percebe que não é só a forma de ver o mundo, mas as minhas ações são respostas da forma como eu vejo e entendo. Entendi. Por isso que tem uma pessoa que faz uma pergunta e o outro se sente ofendido e reage. Sim. Porque no conceito dele, a sua pergunta foi ofensiva. Sim.
a forma como foi aplicado, ou talvez dentro do seu referencial cultural, histórico. Então, a forma como ele vê, percebe e age no mundo depende da sua cosmovisão. Então, foi associando a ideia de ver e agir, e aí liga a ideia do ser. Aquilo que você é depende da sua cosmovisão. Então, a palavra foi se ampliando. Sim. E no início do século XIX, aí, o holandês Abraham Kuyper ficou conhecido porque há uma máxima dele muito famosa e circulando na internet, os bannerzinhos: não há 1 milímetro da nossa existência que Cristo não diga, é meu. Tá? Perfeito. O Kuyper, ele se formou nos Países Baixos, em Leiden, e ele teve uma formação muito ampla. Ele se tornou teólogo, se tornou pastor liberal, de uma igreja liberal, olha só. Ele foi jornalista, ele foi estadista, ele foi filósofo, e o camarada era um gênio para a sua época, né? O Abraham Kuyper. E ele se formou na Universidade de Leiden e ele foi pastorear com conceitos liberais. E no processo de pastoreamento ele se converteu. Se converteu, aderiu à doutrina calvinista, e na visão calvinista holandesa reformada, ele entende que a forma de perceber o calvinismo não é só uma forma abstrata de concepção racional, de entendimento de doutrina, mas de prática, de vida prática. E ele começou a investir nessa área. Foi quando ele percebeu que as universidades da Holanda estavam todas entregues, já que a igreja na Holanda, a igreja protestante, era a igreja do Estado, uma igreja estatal, né? E as universidades também tinham influências protestantes, mas agora estão todas num caminho secularista, liberais. Ele percebe que na América, a Universidade de Princeton também está em crise, já está se abrindo para o liberalismo. Então, é quando ele decide, em 1880, fundar uma universidade puramente cristã, livre, para defender uma cosmovisão, para que você forme a pessoa para pensar desde o seu lar, sua casa, sua escola e o Estado. Então, educação, política e família. São os 3 pilares que ele começa a trabalhar. Que tudo estaria interligado à própria fé e à forma de ver e agir no mundo, percebendo Cristo como o Senhor de tudo, inclusive dos não crentes. Isso não significa transformar o seu Estado numa teocracia. Não era isso? Sabe, um governo, não é nesse sentido. Mas ele trabalha muito a graça comum, que tudo que um não crente faz de bom, que ele constrói de bom, isso é a expressão daquilo que Deus deu ao homem como graça comum, para que as pessoas desfrutem, mesmo sem saber. E aí eu vou glorificar a Deus pela vida daquele não crente que está revelando algo de bom por conta da graça comum que vem de Deus. Então a glória será sempre de Deus. E aí se estabelece um novo conceito de cosmovisão cristã, a partir de Abraham Kuyper. Aí ele vai influenciar muitos pensadores, depois vem o James Orr, e aí se espalha pelo mundo essa ideia, e hoje é uma proposta muito elevada. Por quê? Se você olhar no dicionário, naturalmente, cosmovisão é a visão subjetiva de um sujeito. Quer dizer, parte do sujeito. Então, cada um teria a sua cosmovisão. Mas do jeito que tem uma cosmovisão subjetiva, tem uma objetiva, quando ela pertence a um grupo.
a uma massa que pensa do mesmo jeito e que entende que a forma de ver é aquela, de compreender é aquela, de agir é aquela. Perfeito. Então, ela sai do subjetivo para o objetivo. Perfeito, perfeito. Então, professor, considerando que a cosmovisão abarca todos esses significados filosóficos e práticos, o que seria, então, essa cosmovisão cristã? A cosmovisão cristã é porque ela se pauta nos valores cristãos. Sim. A grande preocupação de Kuyper é quando a visão secularista entra em cena e toma conta do sistema de educação, toma conta do Estado, então todas as leis de política, agora as decisões que são tomadas, elas são embasadas num viés secular. Sim. Quando se usa o termo secular, está dizendo puramente da matéria. Sim. Que diz respeito só a este século. Não tem perspectiva transcendental, espiritual, é só a matéria. Matéria, ok. Não é bem especificamente o termo materialismo, mas secularismo diz respeito a este século, a só a matéria, onde não há influência de nada. E o termo secularista, ele passou a designar um século que é determinado pelo conhecimento objetivo científico. Então, começa a tomar decisões a partir só de um viés secularista, sem considerar uma visão espiritual. Logo, se você descarta qualquer possibilidade de visão espiritual aqui de interferência, Deus vai ter que ficar de fora. Sim. Então, se Deus nos diz algo por meio da sua palavra que ele exige e você despreza isso aqui, você está tomando uma decisão pautada em quê? Em valores seculares, perfeito. Que deixa Deus de fora. Sim. Então, a cosmovisão cristã, ela lê o mundo e as coisas a partir da visão de Cristo. Aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo fez. Então, quando ela defende a vida, quando o cristianismo se coloca contra o aborto, é porque ele entende que a vida é sagrada. A vida é um dom de Deus. A vida tem origem em Deus. Ela não é uma decisão humana e é pura matéria, sem nenhuma transcendência espiritual, algo de espiritual nela. Não. Se entende a vida como algo vindo do próprio Deus. Perfeito. Então, essas decisões elas têm implicações seríssimas. Sim. Então, a cosmovisão cristã ela educa a pessoa para pensar e ver a partir de um viés onde Deus está sobre tudo, onde Cristo determina tudo. Sim. Ela não se limita ao secular. Não é que a cosmovisão cristã despreze a ciência, despreze o conhecimento, não é nada disso. Tem que deixar claro isso, né? Sim. Pelo contrário, o Abraham Kuyper ele fundou uma universidade que existe até hoje, a Universidade Livre da Holanda. Pelo contrário, defende o conhecimento, defende esse domínio dos saberes, porque isso é dom de Deus. Isso também veio do Senhor. Sim. Porém, ela faz uma leitura sempre colocando debaixo do governo de Cristo. Perfeito. Do domínio de Cristo. Quando você tenta ultrapassar e aí despreza, não, isso é uma visão religiosa, isso é subjetivo, isso é religioso, você discrimina, então você coloca por baixo uma visão que pode fazer toda uma diferença. Sim. Porque quando você parte apenas do viés materialista secular, aí a vida perde o sentido. Sim. O sentido é só o que eu quero lhe dar, não o que ele tem. A essência será trocada pela forma. Sim. Então, é como trocar a felicidade pelo prazer. O prazer é momentâneo, a felicidade é contínua, né? Perfeito. Já que o senhor tocou nesse assunto, o senhor poderia falar mais a respeito dessa importância da cosmovisão cristã? Sim. A importância dela se dá porque ela traz esse viés de leitura ou essa lente para a gente ler o mundo
Mas não é só uma lente, porque essa metáfora ela limita Sim. também o conceito de cosmovisão, quando falamos que é apenas uma lente, porque se limita só ao olhar, mas não é só o olhar. Sim. É o agir, Sim. é o ser, é o fazer. Prática, né? Ela envolve toda a vida. Entendi. Então, a dinâmica da cosmovisão é essa. Qual a sua importância? É que se você forma alguém dentro de um padrão de uma cosmovisão cristã, que poderíamos alternar por um termo cosmovisão bíblica, também tem alguém diz cosmovisão bíblica é pensar a partir da Bíblia, e uma cosmovisão cristã a partir da tradição cristã. Sim. O cristianismo histórico está dentro do padrão do cristianismo histórico, que se vai chamar de cultura judaico-cristã. Então, quando você aprende uma cosmovisão bíblica, a sua importância se dá na formação da pessoa de enxergar a vida, enxergar Deus em primeiro lugar. Sim. Porque a cosmovisão, até no dicionário secular, você vai lá no Michaelis, no Aurélio, você percebe que ele diz que ela determina como a pessoa enxerga a vida, a morte, a ressurreição, se há ou não, a vida após morte. Sim. Tudo isso é determinado na sua cosmovisão. Quando você tem isso estruturado diante de você e é bem trabalhado desde cedo, você passa a agir a partir dessa sua cosmovisão, Sim. seus princípios, seus valores que determinam como você enxerga e age e por que você reage dessa maneira. Isso é muito comum. Então, a importância está de formar uma pessoa para entender quem é Deus, compreender. Quando você não tem uma cosmovisão cristã sólida, vamos dizer, por muito tempo no meio cristão protestante, alguns cristãos rejeitaram a universidade, o estudo acadêmico, sim. E a crítica. E talvez nos últimos dias também volte a florescer isso por conta da grande crítica ao esquerdismo, aquela coisa Sim, toda. sim. E a secularização extrema que tem acontecido e a rejeição a todos os padrões judaico-cristãos. Mas uma das razões era que alguns diziam que o conhecimento matava a fé. Usava até um texto isolado, que a letra mata. E o espírito vivifica. Para buscar a letra, era buscar conhecimento. Sim. Interpretava isso erroneamente, que Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, em relação à lei de Moisés. Sim. Né? E a nova dimensão do espírito. Porque se a lei diz, faça isso, se você não faz, ela mata. Sim. Então, a pessoa não conseguia guardar a lei, consecutivamente ele era morto. Essa era a razão. Mas, muitos cristãos que foram para a universidade, eles perderam a fé. Ou perderam, ou, vamos dizer, evaporou aquilo que já não tinha. Tinha talvez. Por quê? Às vezes a pessoa recebe uma carga de tradição religiosa, mas não tem fundamentos. Sim. A necessidade de uma cosmovisão para ler a vida como um todo e não só o seu espaço onde você está inserido, a sua zona de conforto, e que leva as pessoas, quando saírem dessa zona de conforto, se sentir desprotegido e ser absorvido ou abduzido por outras ideias a ponto de sufocar aquela semente no meio desses espinhos, sabe? Porque ela não tem uma estrutura sólida para resistir. Quer dizer, se tivesse uma cosmovisão para fazer uma leitura diferenciada, ele iria além, né? Você não teria nenhum problema de enfrentar visões diferentes, cosmovisões diferentes. Se ele entendesse que aquela é uma cosmovisão diferente, mas de repente você é confrontado com uma ideia que desafia tudo que você crê e você não tem argumento para se defender, não foi preparado para isso, e o outro esmaga por conta dos seus títulos.
Olha, fulano é PhD, fulano é doutor, fulano é pós-doutor, fulano é uma autoridade, isso aqui tem tantos anos de pesquisa, isso aqui é científico, isso aqui é comprovado. Então, vê que aquela ideia toda, a religião não é nada provado, é subjetivo, é de fórum íntimo, aí começa a esmagar. Aí se a pessoa não tem uma cosmovisão para entender que está sendo apresentada uma outra cosmovisão, que ele possa ler aquela por meio da sua, então aquela simplesmente chega e substitui tudo que ele tem. Então, a importância de uma cosmovisão cristã sólida é fundamental. Principalmente a instrução dos jovens para que pensem por si mesmos. Sim. E que tenham assim essa firmeza de fé, de segurança e de poder ler o mundo de forma diferente. E aí vai determinar a sua visão de educação, sua visão de política, sua visão de família, sua visão de valores, conceitos éticos. E não é levado, principalmente que a gente vive numa nação em que já tem uma frase aí comum, né? Já é proverbial dizer o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, sim. Isso é ridículo, né? O jeitinho brasileiro. As pessoas são arrastadas, né? Por isso. Perfeito, perfeito. Professor, falando agora na Bíblia, a Bíblia sugere em algum lugar uma cosmovisão diferenciada? Não só em algum lugar, mas em toda a Bíblia. A partir do momento que a gente lê Gênesis 1:1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já tem um ponto de partida. A Bíblia aqui ela não está sugerindo, ela está afirmando que Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu já tenho um parâmetro aqui para saber que toda a existência parte dele. Então, qualquer outra proposta seria uma outra cosmovisão. Perfeito. Seria uma outra cosmovisão. Então, já parte de Deus, que Ele é o Criador. No momento que eu descarto Deus para ser científico, porque a ciência é aquilo que é comprovado, que é palpável, nem toda ciência é comprovada. Nem toda ciência é objetiva. De tal forma que Gaston Bachelard, um pensador francês, que escreveu O Novo Espírito Científico. O novo Espírito Científico, porque havia a obra Espírito Científico, ele escreveu O Novo Espírito Científico. Que a proposta da ciência era ser o mais objetivo possível, separar o sujeito do objeto na pesquisa e ser o mais objetivo possível. Sim. Aí Gaston Bachelard disse que infantilidade. Toda vez que você vai fazer uma pesquisa, que você quer ser objetivo ao máximo, tá? Ser objetivando, que você se separa do seu objeto de pesquisa, aí você faz a pesquisa e depois você vai dar como resposta final da sua tese uma explicação de significados objetivos do seu objeto de pesquisa. Sim. Só que, para que você chegue a essas respostas, a esse significado, tudo isso, você não alterou nada do seu objeto, ele permaneceu mesmo no seu lugar. Sim. Estático. Só quem foi alterado até agora foi você. Perfeito. Então, Gaston Bachelard disse que era uma infantilidade da ciência querer ser objetivo, separar sujeito de objeto, que quem é alterado é o pesquisador, não é o objeto da pesquisa. Então, aí vai dar margens que vai surgir a ciência fenomenológica, que já trabalha com a ideia de subjetivo direto. Sim. A subjetividade, que tudo parte do sujeito. Hoje nós temos ciências como na sociologia, você vai ter a ciência de Max Weber, é a ciência compreensiva que parte de uma compreensão subjetiva. O tipo ideal de Weber, ele é o subjetivo, que parte de um sujeito. É uma sociologia compreensiva que parte do sujeito.
e não da sociedade para o sujeito, mas do sujeito para a sociedade. Perfeito, perfeito. Falando agora, vamos pensar no quesito educação, em que uma cosmovisão cristã faria diferença na formação de alguém. Esse é um dos pontos mais elevados que podemos pensar. Por quê? E principalmente hoje, no século XXI, em que o secularismo se tornou a única resposta. Qualquer proposta de leitura fora do secular, ela se torna objeto de crítica, pelo menos aqui no Ocidente. Sim. O Ocidente tem essa arrogância acadêmica não quero generalizar todos, mas na maioria, quase todos, uma arrogância acadêmica de que estiver fora daquele viés, daquela leitura secularista, perde o seu valor e o seu sentido. Mas a formação, a educação é o ponto de partida. Sim. O ponto de partida. Por quê? Você vai formar criança, você vai pegar o adolescente, o jovem, até chegar à maturidade. A formação dentro de uma cosmovisão cristã, ela se torna essencial para estabelecer bases sólidas para assegurar valores e princípios para as gerações seguintes. Isso só pode ser assegurado se você conseguir manter dentro de uma cosmovisão os valores que são inalteráveis, os valores que são inegociáveis, os valores que são intransponíveis, inamovíveis, que não podem ser movidos. Por quê? Hoje se trabalha pela desconstrução dos valores, desde a infância. Perfeito. Se trabalha com a educação de premiação para a criança. Então, você vem com a ideia que a criança não pode ter nenhuma frustração. Em tudo que ela faz, até o errado, tem que ser elogiado. Ser elogiado, sim. Quer dizer, isso é uma inversão de valores. Sim. É uma inversão de princípios. Então, se construiu uma ideia de pensamento na educação, que a educação clássica é uma educação impositiva, tirana, desumana, porque disciplinava o aluno, tinha palmatória, tinha aquelas disciplinas todas, houve exageros, tudo. Mas você olhar para o modelo clássico, ele formou muitos pensadores de qualidades na área de literatura, de produção, de ciência, de todo. Então você começa a criticar esses modelos e começa a criar modelos em que a formação se torna precária. Por exemplo, quando um modelo de educação que descentraliza o professor e coloca o aluno no centro. Trocou, o centro da atenção da sala era o professor. Eu não estou aqui com essa ideia de querer puxar tudo para o professor, não é essa a ideia, mas a ideia era essa, o professor era o centro da sala, tudo dependia dele, é o dono do saber, é o dono de tudo. Ele que dava o comando, que dava as ordens, que liderava a sala. Isso foi sendo desconstruído aos poucos, porque o foco na sala é o aluno, então centralizou o aluno. Tem que considerar os saberes do aluno, sim. Mas os saberes do aluno são saberes de aprendizagem. A contribuição dele dentro da sua faixa etária para seu colega tem que ser considerada. Agora, você considerar tudo que ele diz sem orientar, sem dizer nada, porque agora ele tem que ter autonomia dentro do seu espaço, da sua idade para fazer o que quer, isso é muito perigoso. Então, uma formação de princípios, de valores na cosmovisão cristã é fundamental desde cedo. Estabelecer bases e bases sólidas. E o que seria uma formação de educação cristã para desenvolver essa cosmovisão cristã? É quando, por que eu não devo pegar algo de alguém? É só porque é errado pegar? Só porque é roubo? Porque é pecado.
Sim. Porque Deus reprova. Então, eu deixo de fazer as coisas porque eu temo a Deus. Eu tenho que deixar de fazer porque eu temo a Deus. Sim. O temor a Deus, eles têm que estar acima de tudo. Então, a formação de educação dentro de uma cosmovisão cristã, ela trabalha nessa pauta, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Então, a gente vê José no Egito. Uma história bastante conhecida de todos, uma história universal. José no Egito. A esposa de Potifar se engraçou dele, se apaixonou da sua beleza, jovem, judeu lá no Egito. Ele era um jovem naquela época, jovem. E aí ela partiu para cima dele quando o seu esposo saiu. Disse, vem deitar-se comigo. Sim. Ele disse, eu não iria pecar contra o meu Deus e contra o meu senhor Potifar. Quer dizer, a cosmovisão de José, ela parte do princípio que Deus... Então, primeira coisa que ele estaria pecando, errando ao fazer isso, era contra Deus, o seu senhor maior, que ele colocou nas mãos de seu senhor inferior, que era Potifar. Então, quando você tem a cosmovisão que Deus está acima de tudo, no controle de tudo, então você tem que pensar antes, primeiro, do ponto de vista divino. Perfeito. É nessa perspectiva. Ótimo. Ainda falando nessa questão de formação, professor, a cosmovisão ajuda em que na formação de uma liderança? Sim, uma liderança cristã. Uma liderança cristã. Cosmovisão cristã. A importância da cosmovisão para um líder, que quando ele tem uma cosmovisão cristã fundamentada, de enxergar o mundo nessa perspectiva, de enxergar o governo, de enxergar os sistemas, de enxergar o seu país, o mundo, o seu país, o seu estado, o seu município, a sua comunidade dentro de uma cosmovisão, faz uma diferença tremenda. Porque na maneira como ele vai orientar, que um líder, um condutor e influenciador de pessoas, ele tem a missão de educar pessoas. Sim. Enquanto ele influencia, ele educa. Sim. Enquanto ele influencia, ele forma. Então, numa liderança, principalmente liderança eclesiástica, sim, liderança empresarial, se você tem uma visão que Deus é o Senhor da tua empresa, do teu negócio, que ele está abençoando tudo que você faz, que ele está direcionando tudo que você faz, que os teus funcionários estão debaixo da mão de Deus, do teu controle. Sim. Sabe? Você Sim. faz toda uma diferença de liderança. E que diferença? Que diferença? Um líder eclesiástico que tem uma cosmovisão bem fundamentada, como ele enxerga as coisas, quando ele orienta a sua igreja, ele já orienta fundamentado pela cosmovisão. Sim. A pensar sem radicalismo, a pensar sem fanatismo, a pensar sem visões porque eu quero, porque eu sou líder, exigir do povo porque está na posição de líder, sim, querer dizer que tem que ser assim. Isso é muito criterioso para nós. E a ausência de uma cosmovisão tem levado algumas pessoas a querer conduzir muito mais pelo que eu acho, pelo que eu quero, porque estou na posição que Deus me colocou. Sim. Não estou questionando a posição que Deus deu ou não, estou questionando o posicionamento, que às vezes é um abuso de posição por falta de orientação, de uma cosmovisão. Às vezes, muitas pessoas agem pelo zelo, o excesso de zelo, o medo de perder as pessoas, aí toma certas posições até radicais. Sim. O que fez com muitos líderes privassem seus membros de irem à universidade, à escola, priorizassem mais isso ou aquilo. Perfeito. Né? Ficou claro. Professor,
nós estamos num momento agora político. Eu queria entrar nesse assunto. A cosmovisão cristã tem alguma influência para um cristão que tem vocação política? E como tem? E como tem? A importância de alguém que deseja trabalhar nessa área, desenvolver atividades políticas. Diz que eu não sou contra cristão na política. Sim. E nem sou contra a política no cristianismo, porque estamos no mundo. Agora, desde que seja coisa sadia, coerente, equilibrada, né? Agora, uma cosmovisão, ela é importantíssima, porque se você quer mergulhar num universo desse para debater num campo secular, onde há embates de ideias, de cosmovisões que já estão bem trabalhadas do outro lado, e você não tem uma cosmovisão para fazer confronto, ou você se rende, ou você se expõe ao ridículo, ou você faz vergonha, você só não faz o trabalho que dignifique e que o Senhor seja glorificado e que a igreja se torne feliz com isso. Fique feliz com suas atitudes. A falta de cosmovisão, ela pode levar a gente já viu aí, hoje tem cristãos que não acreditam em cristãos envolvidos na política. Chega lá, ele não tem estrutura, não tem base, não tem fundamento, não tem uma cosmovisão bem definida. O que ele tem era só um embasamento religioso e muito frágil, termina desmoronando, e daqui a pouco, quando ele aparece em algum destaque, não é de uma maneira honrosa. Quando quer tomar um posicionamento, parte por um lado que cheira muito mais a um fanatismo radical, desequilíbrio, do que um posicionamento ético, coerente, que represente uma cosmovisão e não uma expressão sentimental, religiosa. Eu acho que a cosmovisão ela é fundamental para quem quer mergulhar dentro da visão política. Então, ler livros de Nancy Pearcey, Verdade Absoluta, Charles Colson e Nancy Pearcey, e Agora Como Viveremos. Tem muitos livros bons aí para serem lidos, para que você, que te mostre visão de política, de religião, de educação, que te faça ver um pouco mais. E te chame a um posicionamento ideal, equilibrado, sadio. Né? Ok. Por exemplo, nessa eleição agora, nós vimos que muitos cristãos se envolveram, né? na política. Este é um bom sinal na formação de uma cosmovisão cristã? Eu diria que seria um bom sinal se as pessoas que estivessem pleiteando ou se tentando chegar lá fossem pessoas que de fato tivessem uma cosmovisão cristã ou bíblica fundamentada. Mas o que acontece? Houve uma enxurrada, talvez depois da eleição, da primeira eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele já tomou como slogan de campanha: conhecereis a verdade vos libertará. Um versículo. Isso atraiu muito a visão dos cristãos, o seu posicionamento também, e agregou também, nunca se viu tanto evangélico trabalhando ao lado de um presidente, como aconteceu com ele, de ministros, ministra e etc., né? Isso fez com que muita gente, assim como ele atraiu muitos policiais, por ser da polícia, para o campo da política, se viu que muitos policiais se envolveram, aí capitão, general, né, entrou para esse campo. De igual modo, atraiu muitos evangélicos. O problema aqui, eu acho, é a ausência da cosmovisão cristã, quando vem esses cristãos que estão usando da sua influência. É um cantor. Perfeito. É um cantor, sabe? Aí usando dessa popularidade toda para se eleger. Às vezes é um líder, ele deixa o púlpito em busca da tribuna, parece que não entendeu a sua vocação ainda, ou que se fosse um chamado de Deus, Deus o aprovaria.
né? Concordo plenamente. Então, tá? Então, aquela coisa, de repente, o que foi de lideranças envolvidas e tal, mas quando vai para o discurso, parece que pegando Sim. uma onda do momento, todo mundo surfando em cima. A bandeira é a mesa Deus, pátria e família. Eu sei que é importante defender isso. Sim. Isso faz parte de uma cosmovisão. Perfeito. Mas às vezes as pessoas estão só na onda, porque ela está subindo e pegou a pranchinha lá e quer pegar carona. Mas precisamos de pessoas que de fato tenham uma cosmovisão definida, porque se eleger esse povo, se eles se elegem, cadê trabalho? Cadê mudanças? Quando você não tem uma cosmovisão, vai apenas para chegar lá, para ter um salário melhor, um estilo de vida e não sabe nem o que concorda ou não. Sim. Tem a tribuna, tem o discurso, tem as leis, o país precisa melhorar, os estados precisam de melhoras e somente pessoas qualificadas poderão fazer isso. Sim. Somente pessoas que tenham de fato fazer isso como cristão, porque tem uma cosmovisão cristã bem definida, tem uma capacidade, então pessoas vocacionadas para a política cristã, com a cosmovisão cristã, não existe nada melhor, eu acho. Perfeito. É ideal, é perfeito, assim, é perfeito. Perfeito. Vocação, sendo um cristão e tendo essa cosmovisão cristã. Tendo cosmovisão. Perfeito. Ótimo. Professor, como saber, então, já que o senhor entrou nesse método, como saber se um cristão tem uma vocação política? Uma cosmovisão cristã ajudaria a identificar? Com certeza. A partir das manifestações de uma pessoa, eu digo manifestações públicas, né? Ou em ambientes privados também, mas que tem pessoas que possam perceber os posicionamentos da pessoa, a maneira como fala, como revela sua posição acerca disso ou daquilo, já revela os sinais de uma cosmovisão. Sim. Porque, na realidade, todos nós teremos a nossa cosmovisão. Agora, se ela é bem fundamentada, essa é a questão. A questão está nos fundamentos. Não é se tem a cosmovisão que todos terão. Uma cosmovisão, uma forma de ver e de agir a partir dela. Agora, se ela é bem fundamentada, que é a questão mais importante de tudo. Então, uma cosmovisão ajudaria a definir se essa pessoa tem vocação, porque a partir do momento que você se manifesta favorável a alguma coisa, alguma necessidade, em problemas públicos, questões sociais e de ordens que haja necessidades comunitárias e não coisas isoladas, porque tem hoje uma pessoa que não tem vocação, ele está interessado em mudar de vida, quer melhorias e talvez com 3 meses de campanha ele resolva tudo de uma hora para outra, né? Então ele vem com aquela proposta, vê um cristão, olha, eu vou fazer isso pela igreja, eu vou fazer isso. Sim. E cadê fulano que não fez isso pela igreja? Olha, nem um candidato vocacionado, ele pode prometer algo para a igreja. Sim. Perfeito. Quem busca a vocação política tem que pensar no todo. No todo, sim. No todo. Sua cidade, seu estado, seu município, dependendo da carreira política que ele for fazer, se for municipal, se for estadual se for federal. Sim. Ele tem que pensar sempre no todo, porque ele vai atuar dentro dos limites da democracia, da legislação. Sim. E ele não vai poder ultrapassar as 4 linhas estabelecidas. Perfeito. Ele não pode pensar numa coisa privada para ter aquela... por isso, quando você pensar no candidato cristão, alguma coisa, que ele venha fazer algo por nós. Por nós como assim? Se ele estiver fazendo pelo Estado, se ele estiver fazendo pelo município, ele está fazendo por mim. Sim, perfeito. Nós, pensar a sua comunidade como um único lugar, isso aí já não representa bem uma cosmovisão.
Está muito mais aquela visão do religioso para garantir voto ali, fazer eleitorado. Foge, né? Foge. É uma coisa foge. maior, Sim. maior, mais ampla. Perfeito, perfeito. E o que se tem de gente com essas qualidades é incrível. Então, usa de um certo privilégio, de alguma certa projeção pessoal que se tem, tá num lugar, tá em outro, e faz disso um instrumento de projeção para conquistar um espaço na política. Mas às vezes não tem a vocação para querer lá lutar, batalhar por valores, princípios, votar, ficar de olho policiando quem está trabalhando com leis negativas. Sim. Porque tem que pensar, tem que refletir, tem que ler. Precisa de pessoas que saibam de fato fazer leituras, interpretação de texto, que vai trabalhar com leis, com responsabilidades. Não é aquele deputado que não sei o que é, quando chegar lá eu vou descobrir. Isso é coisa de palhaço. Não é. E teve um palhaço no Brasil palhaço, que ganhou. É por isso que eu digo, isso é coisa de palhaço. Que fez do sistema uma palhaçada. Então, é como você dizer assim, está tudo desacreditado. Sim. Não, se você tem vocação, quer fazer diferente, há espaço. Há espaço, perfeito. Há espaço. Professor, nós estamos aí já com quase 1 hora de programa, procede? Quase 1 hora de programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta, agora baseado neste momento. Nós estamos falando de eleições aqui agora, né? Sim. Entramos neste caminho. Em momentos de eleições, ou no momento de eleição, essa que nós estamos vivendo, um exemplo claro, uma cosmovisão pode ajudar nas escolhas de candidatos? Sim, e muito. Porque se você é cristão e você tem uma cosmovisão cristã, é claro que você lê o mundo dentro do controle de Deus. Primeiro, Deus está no controle, então qualquer um pode estar lá. Não. Qualquer um que ele determine chegar ou permita chegar vai estar dentro do controle dele. Sim. Certo? Agora, ele nos chama a responsabilidade sempre. Por exemplo, ele escolhe Israel, tira do cativeiro do Egito, diz, vão para a terra que eu vou mostrar. Eu já dei a vocês, já dei essa terra. Agora vocês precisam conquistar, usar a espada, lutar, entrar, guerrear. Agora eu já garanto a vitória. Já está garantido. Está garantida a vitória. Agora vocês vão ter que lutar. Sim. Saber que Deus deu é nossa, então vamos conquistar. Agora já está certa a vitória, já é nossa. Agora eu preciso lutar. Então eu preciso ter noção de visão de política. Não posso banalizar a política, é a mesma coisa, é tudo uma coisa só, tanto fez como tanto faz. Não. Se você tem diante de você, dentro de um programa político, alguém que trabalhe com propostas que contraria os valores que eu defendo, eu jamais vou entrar num partido desse, jamais vou me associar a alguém, dar um apoio a uma pessoa dessa, jamais vou votar em alguém desse, jamais. Como cristão, se a minha cosmovisão é cristã, ela não compactua com cosmovisões que são anticristãs. Cosmovisões que contrariam as escrituras, ela é muito clara. Deus é o Criador, Deus é o Senhor. Os mandamentos do Senhor é não matarás, não furtarás, não adulterarás. Não. Então, se você defende, banaliza tudo isso, se você tem alguém que tem um viés totalmente secularizado, materialista, que chega e destrói tudo, desconstrói tudo isso com a maior naturalidade, que está dentro do seu viés, da sua cosmovisão. Sim. E se opõe a mim, eu apoiar essa pessoa, minha cosmovisão não é cristã. A minha cosmovisão, ela está pautada em algo aí muito mais egocêntrico, muito mais interesseiro,
estou pensando em alguma coisa, em algum benefício pessoal, familiar, alguma coisa que eu estou tirando vantagem aí. Que tem aquela história do voto consciente. Sim. Consciente que se eu votar errado, meu filho perde o emprego. Consciente que se eu votar, minha irmã não vai ganhar o seu emprego. Consciente que se eu votar, meu irmão vai ganhar isso. Consciente, minha família vai ganhar isso. Consciente que meu genro vai... Então, é aquele voto que está sempre enviesado por alguma coisa, preso a alguma coisa, e não na consciência maior, dentro de uma ética maior, de valores maiores, onde se vê o todo. Então, quando você vai decidir um candidato num processo de eleição, seja lá o que for, vereador, governo, Senado, você tem que avaliar. Isso não quer dizer que tem que ter lá um candidato cristão com cosmovisão cristã para mim votar nele. Não é isso. Não. Eu tenho que observar se a pauta que ele defende está mais próximo daquilo que creio. Perfeito. Está mais próximo ou está mais distante? Quem está mais distante e quem está mais próximo, né? Então eu vou investir naquele que está mais próximo daquilo que creio, porque a possibilidade de destruição dos princípios e valores são bem menores. Porque eu estou sempre olhando por cima e não por baixo. Perfeito. Estou sempre olhando pela perspectiva de Deus. Olha só, quando você tem uma cosmovisão cristã, que você vê sempre... Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um campo de batalha. Está lá Saul e seus soldados. O exército de Israel está no campo de batalha. Do outro lado do vale estão os filisteus. Os filisteus têm um guerreiro entre eles que é um gigante, Golias. Golias tem uma armadura. É uma máquina de guerra, um homem invencível, do ponto de vista humano. Sim. Então, quem olha na ótica humana, na cosmovisão só secular, é impossível vencer ele. Perfeito. Não existe ninguém que esteja apto para enfrentar aquele gigante, porque quem olha para ele, o homem é alto, o homem é poderoso, o homem é um guerreiro desde criança, o homem foi preparado, o homem tem uma armadura, o homem tem toda uma estrutura. Então o rei vai ter que oferecer aí alguma coisa para recompensar quem vai lutar com ele. Então ele oferece diminuir impostos, ele oferece riquezas, ele oferece a filha em casamento para que alguém entre para a realeza. Ninguém tem coragem de enfrentar. Chega o jovem Davi, quando vê o gigante afrontando, a primeira coisa que ele diz: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quer dizer, ele já olhou na ótica de Deus. A cosmovisão totalmente diferente daquela atualidade. Quem estivesse olhando só no prisma humano, estava vendo uma máquina de guerra invencível. Quem olha na ótica divina, ele já vê diferente. Quem é este para desafiar o exército do Deus vivo? Quer dizer, ele já enxergou o exército de Israel como algo que pertence a Deus. Sim. Saul não tinha essa visão. A cosmovisão de Saul era materialista. Sim. Quando ele disse que ia lutar, que levará o rei disse: meu filho, isso é um guerreiro, você não pode lutar contra ele. Ele disse: meu rei, eu tomava conta das ovelhas do meu pai. Quando apareceu um moço, eu matei. Apareceu um leão, eu matei. O mesmo Deus que me ajudou a matar o urso e o leão me livrará das mãos do gigante. Quer dizer, ele está sempre olhando por outra perspectiva. Perfeito. Que Saul não consegue enxergar. Quer dizer, o secularista ele só consegue ver aquilo que está diante, aquilo que é palpável, que é visível, que a ciência defende. Sim. Sabe? Ele quer sempre aquilo comprovado. Quando Jesus ressuscita, disseram: o mestre ressuscitou.
Aí Tomé disse, se eu não ver e não tocar, eu não creio. Quer dizer, ele quer comprovação. Sim. Então ele está sempre observando dentro de um ponto de vista que se ele não tatear, se ele não perceber por si mesmo, não tirar, ele não vai aceitar. Então, a cosmovisão ela é fundamental porque o jovem ele pode ir para o universo acadêmico, para a escola, ele pode ir para a política, ele pode ir para qualquer área se ele tiver uma cosmovisão cristã. Ele sabe que ali está uma cosmovisão que pode estar em confronto com a sua, ele só não pode perder a sua. Então ele tem que deixar claro que ele está lendo dentro de outro prisma. Por isso que ele defende esses valores. Também não pode ocultar isso. Sim. Não pode. Eu lembro-me muito bem, eu estava na universidade, sala de aula, quando fazia o mestrado, e alguém, uma colega de sala levantou a mão e disse, Ei, de que área você vem? Porque você está sempre se manifestando aqui, não ficou claro ainda de que área você vem. De que religião você é, porque em ciência das religiões, Sim. todo mundo tem uma religião. Sim. Então eu disse, ó, eu venho da área da teologia e sou protestante. Então ficou claro naquele dia para todo mundo que eu era protestante. Sim. A partir daí, aí uma coisa leva a outra, aí já vem a pergunta de que igreja, aí já vem uma pergunta, já ficou claro de onde eu vim, a minha voz. Então, eu estava sempre me posicionando, mas estava claro. Então, eu tenho um posicionamento, eu tenho uma cosmovisão que determina a minha fala, a minha área, Sim. por onde eu falo. Porque se tem uma coisa que as pessoas exigem muito no universo acadêmico, é o respeito pela fala, o respeito pelo outro, o princípio da alteridade. Aí você também tem que saber que você precisa ser respeitado também. Não é? Perfeito. Porque você quer ser respeitado nessa fala, nessa dimensão, e não quer respeitar a minha, por quê? Então a sua é absoluta e a minha não é. Sim. Quando você diz que a única verdade é essa porque ela é científica, você está dizendo que essa é absoluta. Mas quando eu defendo o absoluto, você diz que não existe, só tem relativo. Então, a cosmovisão cristã, ela te leva para essa leitura do absoluto. Nós estamos vivendo num mundo em que se defende muito o relativismo. Tudo é relativo. Não existe mais absoluto, não existe verdade absoluta. Sim. Tudo é relativo. Só que a cosmovisão cristã vai defender que existe absoluto, existe verdade absoluta. Por exemplo, um professor ele estava fazendo, isso aí está na internet, no YouTube, está fazendo a palestra e ele afirma que não existe verdades absolutas e no final ele vai dizer que Deus não existe. Tudo bem. Sim. Um jovem foi pedir o microfone e o senhor primeiro disse que não existe verdades absolutas. Posso confirmar? E foi isso que o senhor disse? É verdade que o senhor disse isso? Ele balançou a cabeça que sim. Segundo, que Deus não existe. É verdade isso? Ele disse, é. Aí ele disse, muito obrigado. E silenciou. Não, aí fez a última fala, não existe absoluto. Né? Ele disse, não, muito obrigado. E se não existe absoluto, não existe verdade absoluta e Deus não existe, por que você está fazendo uma afirmação absoluta que ele não existe? Perfeito. Você dizer que Deus não existe é uma afirmação absoluta. Sim. Você está negando o absoluto com outra afirmação, com uma afirmação negativa? Se perdeu. Então, todo mundo defende o relativismo, mas na hora, ou seja, sempre um relativismo que se aplique aos outros, mas a mim não. Eu não aceito. Não existe verdade objetiva, não existe verdade absoluta, só verdade relativa. Eu vou usar aqui uma expressão do Dr. William Lane Craig, que diz, então, rejeita lá na bula de veneno, que aquilo não é veneno, porque é aquela coisa relativa, você acha que não é, Sim. e come.
né? Diz que o veneno não é veneno. Ela é uma verdade objetiva. Sim. A ciência trabalha em busca de verdades objetivas, claras, perfeitas. No momento que você elimina o absoluto, torna tudo relativo, então a ideia de verdade, de moral, de princípios, se limita só a uma questão cultural e local, você vai dizer que matar é uma questão, querer matar ou não, é uma questão local, é uma questão cultural. E o princípio da defesa da vida se perde, porque essa é uma questão cultural. Olha, no seu país é proibido matar, no meu não é. Sim. Qualquer coisa se mata aqui. É só uma questão de escolha. É relativo querer matar ou não. Quer dizer, claro. Defender a pedofilia, não, a pedofilia é no seu país que defende como pedofilia, no meu não, se relacionar com criança é normal, é natural. Então você relativiza e transforma isso em cultura, então o princípio de valor, de ética se perde. Diz que uma cosmovisão cristã que defenda princípios objetivos absolutos, inerrantes, ela é fundamental. E para isso ela precisa da palavra de Deus, que mostra que Deus é o criador de tudo, é o fundamento, é a própria verdade a ser estabelecida. Excelente. Professor, nós estamos chegando no final do nosso podcast, já estamos aí com 1 hora, mas eu gostaria de fazer, não é nenhuma pergunta, isso se o senhor achar por bem. O senhor... dias atrás, o senhor fez uma postagem no Instagram a respeito dessa cosmovisão concernente à eleição, como o senhor disse aqui. O senhor poderia ratificar, talvez alguém não viu, fazer um resumo da sua postagem, porque eu achei magnífico. A postagem é "A fé determina a escolha" no Instagram. A fé determina a escolha. Porque o que eu mostrei lá é que o meu voto, se eu for votar em alguém, essa é a questão. O meu voto não determina a minha fé nem a minha crença. O fato de eu escolher votar em alguém. Agora, a minha crença e a minha fé determinam em quem eu devo votar. Que a cosmovisão, ela me leva para isso. Perfeito. Ela determina fazer escolhas. Perfeito. É fundamental que isso aconteça. Isso só é possível dentro de uma estrutura de cosmovisão. Sim. Se alguém pensar diferente de mim, é sua cosmovisão. Agora, dizer que é cristão, tomando atitudes contra ou fazendo escolhas anticristãs, não combina não. Combina não. Excelente, excelente. Não é polêmica não, gente, não é polêmica não, tá bom? Professor, eu queria agradecer por demais este momento, né, que o senhor... demonstrou o seu conhecimento, nos repartiu o conhecimento a respeito de cosmovisão cristã, e isso ficou claro, ficou muito claro, e eu gostaria de te agradecer e ouvir o senhor algumas considerações finais, porque é sempre um prazer estar com o senhor ouvindo do seu conhecimento. Muito obrigado. Eu queria só retomar a frase de Abraham Kuyper, que diz que não há nada na nossa existência, nem 1 milímetro, que Cristo não reclame, é meu. Então, quando a nossa vida está em Cristo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Sabe, a nossa vida é toda dele, então ele exige, porque ele é Senhor de tudo. Então, nós precisamos viver a partir dessa ótica, dessa perspectiva, que Cristo é o Senhor de tudo. Se alguém que nos assistiu, se não tinha essa percepção, essa compreensão, e ao menos foi desperto para tal, já estou realizado. Perfeito. Com este podcast. Né? Dizer assim, eu quero me envolver com essa ideia de cosmovisão, eu quero aprofundar isso. Se você acha que tem uma vocação para entrar em certos campos para atuar, sim, desenvolva a cosmovisão. Você está na academia, um jovem, busca conhecer cosmovisão cristã, começa lendo Nancy Pilcher, Verdade Absoluta, um livrão. Sim. Né?
e vai contribuir muito, tá certo? Que Deus abençoe. Perfeito, Muito Deus obrigado. abençoe. Eu que agradeço, professor, muito obrigado. Agradecendo aos nossos irmãos, amigos que nos acompanharam. Te peço, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa programação para um amigo, espalhe. Esse conhecimento, ela tem que alcançar muita gente. Pouca gente sabe a respeito disso, sobre cosmovisão, e ficou muito claro hoje, no nome de Jesus. Professor, muito obrigado e espero estar contigo mais uma vez em um outro podcast. Vamos falar sobre os pré-reformadores no próximo. E o último sobre a reforma protestante, que não é o último. Exatamente. Vamos aproveitar, né, esse espaço. Pré-reformadores, a igreja na Idade Média. A pergunta de um padre que diz assim: onde estava a igreja de Cristo antes da igreja protestante? Ou quem era a igreja de Cristo antes da igreja protestante? Então vamos lá. Gostaria de saber, olha, já está feito o convite, tá bom? Então no próximo podcast nós iremos tratar deste assunto, tá bom? Muito obrigado, professor, muito obrigado. Deus abençoe, Deus te abençoe e até o próximo podcast Unifatel. Se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.